Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós. Confraria do Condor. Ah, eu trouxe o meu também. Opa, tá aqui, aqui. Confraria do Condor. Opa. A reunião aqui, novamente. Quórum completo. Olha, eu vou te dizer um negócio. Vocês podem não entender, mas é uma confraria fantástica porque ninguém falta. Ninguém falta aqui. Ninguém Pronto. falta. Quórum completo, tá? Então, programa número 3, Confraria do Condor, programa número 180, 2 neurônios incomodam, que segue incomodando agora na Confraria do Condor. Exatamente, tá certo. Nessa tarde fagueira, na terça-feira, dia 17, né? 17 de dezembro do ano da graça de 2024, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo. Tá certo. É isso o senhor é o senhor. Tá certo. O senhor é o senhor. Bom, aí é o seguinte, Pedrinho, eu acho que a gente tem que começar assim com o assunto do momento. O assunto do momento é aquele general de 4 estrelas que está preso. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa não o general estar preso. A coisa maravilhosa é a relação pujante das Forças Armadas ao qual o general pertence. Então, aliás, ele foi ministro da Defesa, chefe das 3 Forças Armadas. E aí tem gente que, falando sobre o assunto, ainda fala que ele foi o interventor naquela época que o Temer chamou que o Rio de Janeiro estava pegando... Aliás, o Rio de Janeiro está sempre pegando fogo, né? Agora mataram um argentino lá, que entrou numa rua errada. Na favela errada. Na favela errada. Aquela onde ele não tem os amigos, como aquele dinossauro. Sim, entrou na favela. Exatamente, tá certo, é isso aí. Com o dinossauro não acontece nada. Nada. Mas o argentino, sim. Bom, então é o seguinte, o cara quando foi... E aí falam bem que o cara foi lá e ajeitou. Não ajeitou, não. Não ajeitou. Eu não estou falando mal dele. Ele é um cara que eu acho perfeito, decente. Mas por que não ajeitou? Porque teve um ministro que proibiu de subir no morro. É o seguinte, você pode fazer qualquer coisa, menos subir no morro. É como os pais do século XIX. Pode casar com quem quiser, desde que seja com mané. Exato, com quem eu escolher. Então é o seguinte, você pode fazer o que quiser, mas não pode subir no morro. Então é o seguinte, eu queria que você pensasse, Pedrinho, você é uma pessoa... não, pensar que cansa, eu estou já aposentado. Mas olha, Pedrinho, começa, que daí você acostuma e pode até gostar. Pega no tranco. Pega no tranco. Então, é o seguinte, vamos lá. Somos um país. Existe uma lei geral no país, não existe? Então, todos nós, tem um lugar aí que escreve, não sei se é na Constituição daqui, que todos são iguais perante a lei. É na Constituição. Na Constituição. Bom, mas tem alguns, a gente sabe claramente, que são mais iguais. Mais iguais, exatamente. Então, ou mais atrevidos. Mais atrevidos. Bom, aí é o seguinte, se o país é um país só, você não pode ter uma região do país onde as Forças Armadas do país, no caso... O general Braga Neto, interventor no Rio de Janeiro. Era um representante das Forças Armadas, e até aí eu já falei nesse programa e vou repetir, não existe nenhum país, seja governo, ditadura, ou democracia, ou reinado, ou que seja, que exista, que não seja mera concessão das Forças Armadas. Exatamente. Então as Forças Armadas estão lá, e um ministro decide que tem um pedaço desse país... que as Forças Armadas não podem entrar. Isso tem um nome técnico, chama-se enclave. Aqui no Brasil nós temos alguns enclaves. Só vou citar um que eu sempre batizo de Rio de Nojeira. Rio de Nojeira. É um anagrama. É um enclave, exatamente. Tem outros? Tem outros, mas agora, pela brevidade do tempo, e o Virgílio já dizia que breve e irreparáveis tempos. Então nós vamos poupar os queridos amigos. Poupar. Bom, então foram lá, pegaram o Braga Neto, e aí tem aquela história, mas ele podia dizer que ordem ilegal não se cumpre, porque teoricamente é uma ordem ilegal. Bom, ela é uma ordem ilegal pelo seguinte, o cara está sendo preso para não interferir num processo que já está encerrado. O inquérito já Quer dizer, terminou. você interfere... Olha,
Post-mortem. Post-mortem. Eu lembro de Inês, né? Que Inês era morta. Então, foi rainha depois de morta. Ela foi exumada e o pessoal tinha que beijar a mão dela. Do cadáver. Do cadáver no putrefato. Bom, exatamente. Aí é o seguinte, então, prenderam o cara porque ele podia alterar as provas. Bom, até aí tudo bem. Tá tudo ruim, mas tá tudo bem. Segundo aquela Miriam Leitoa lá, ela que fala que tá tudo ruim, mas tá tudo bem. Só Então, falta a maçã na boca. Só falta a maçã. Exatamente. Mas nem com maçã, viu, Pedrinho? Aquilo ali como diria o Berlusconi, é incomível. Bom, como ele se referindo a Merkel. A Merkel. Ele dizia que era uma bunduda incomível. Exatamente. Mas eu estou falando até no sentido antropofágico. Antropofágico, tá certo. Então, é uma leitoa que não merece ser comida, no sentido antropofágico. Nem a pururuca. Nem a pururuca, eu não estou ofendendo ninguém. Então é o seguinte, o que espanta não é isso. Quer dizer, tudo isso espanta, mas o que espanta mais é que a organização a qual o cara pertence não deu um pio. Deitou de arreio, em linguagem turfista. Deitou de arreio, exatamente. Perfeita a colocação. É isso aí. Então, deixar o cara, não é comigo, então deixa. Né? Então, eu quero falar uma coisa sobre essa organização. Para que serve um exército? E eu vou perguntar para vocês, imagina o seguinte, imagina que o país é atacado por forças exteriores. Imagina que os caras sejam assim, bárbaros. Eles invadem aqui, aí eles estupram nossas mulheres, eles barbarizam, fazem o que bem entendem, e enquanto isso o exército está recolhido pensando como é que ele vai reagir. Exatamente. Porque tem que ser um negócio bem pensado. Exatamente. Né? Então, isso aí. Porque ontem alguém que eu conheço a respeito, disse, em 64 começou em 61, leva um tempo. Tá bom. Então leva um tempo. Então os caras invadem o país. Eu estou falando numa outra situação, situação de guerra. Aí os caras invadem o país. Aí o exército se reúne para ver o que iremos fazer. Né? Canto aqueles escravos de Jó. Né? Jogando caxangá. Jogando caxangá, então, tá certo. Eles se reúnem. Aí os caras, enquanto isso, estão estuprando nossas mulheres, etc. 9 meses depois, estão nascendo os bastardinhos dos estupros. E o exército ainda está conferenciando o que vai fazer. É mais ou menos assim o exército brasileiro. Eles estão ainda em conferência para ver o que a gente vai fazer. Será que não vamos ofender o grande ovo? Não vamos ofender o ministro? Eles estão pensando como é que não podemos fazer de uma maneira assim que não fique mal, né? Exatamente. Que não pegue mal. Exatamente. Né? Então é o seguinte, é como aquele gay educado que pedia desculpas por estar de costas. É isso aí, é a mesma coisa. O exército está pedindo desculpa por estar de costas. E, enquanto isso, a Câmara e o Senado, de 4, dizendo, vem que tem. Tá? Mas na Câmara e o Senado, na sua grande maioria, salvo as honrosas exceções, entraram por Job. Entraram por Job. Estão no Job. Eu esclareci o que é Job no programa passado. No meu tempo, Job, eu era publicitário, Job vinha uma pasta, assim, que era o trabalho que você tinha que fazer. Hoje, o trabalho é outro. Bom, inclusive tem um trabalho de sopro também incluído no pacote. Tem. O blowjob. Blowjob, exatamente. Bom, daí, então, vamos seguindo com a carruagem, né? Do tudo que está acontecendo. Então, aquele golpe que teria sido dado por um estado de Kid Preto, é só aqui que pode ter um pedaço de uma organização chamada Kid Preto, né? Só no Brasil. Bom, os Kid Preto que dão vazão para uma série de coisas, porque o Carniça agora quer ter uma outra polícia, a polícia dele, etc. Bom, eu vou me atrever a fazer uma coisa para a nossa análise, sua principalmente. Imagina. Pedrinho, tá bom, o Laranjão ganhou nos Estados Unidos, os caras aqui estão puxando a corda. No programa passado você falou do Nogórdio, que o Alexandre veio lá com a espada e cortou. Quer dizer... Era o Alexandre o Grande, não o Glande. Não o Glande, o Grande. É isso aí. Ele cortou. O que mostra o seguinte, que certos nós, a gente não deve perder tempo de tentar desfazer o nó. Você corta o nó, tá? Que é o caso, pensa um pouquinho no caso que está acontecendo aqui. Exatamente. Aí é o seguinte,
Laranjão ganhou nos Estados Unidos, tem gente apostando as fichas, dizendo, ele vai dar um jeito aqui no Brasil. Postura minha com relação a isso é a seguinte: ele tem muito com que se incomodar lá no pedaço dele. Ele pode ter até simpatia pelo capitão, pode ter simpatia pelo Brasil, etc. Mas ele já disse algumas coisas que mostram a que veio. Por exemplo, o que eu achei ótimo. Isso aqui é um recado para o Maldade. Tá certo. Vocês taxam nossos produtos, nós vamos taxar o produto de vocês. A 100%. A 100%. Então é isso. É isso aí. Chupa que é de manga. Tá? Exatamente. Então, vai ficar algum tempo tirando fiapo. Então é isso aí. Chupa que é de manga. Então, pensar. Eu vou botar, vocês me desculpem, eu tenho um refletor tão forte aqui na frente, eu vou botar os óculos escuros. Então, me perdoem. Eu não trouxe óculos escuros, vou ficar fingindo que estou dormindo. Cegueta, tá? Tá certo. Então é o seguinte. Tem que voltar às vacas frias. Bom, então ele vai taxar as coisas e aí eu pensei o seguinte, Pedrinho. A pedra de toque da mudança. O que vai mostrar para a gente, sabe? Nós estamos há muito tempo no mar, sem ver terra. O que vai ser o primeiro sinal de terra à vista? Uma gaivota voando? Não. É o pico da neblina? Também da neblina? Também não. Também não. Eu acho que é um lugarzinho chamado Venezuela. Tá certo. O Laranjão assume dia 20 de janeiro. Pela Constituição venezuelana, que já limparam o traseiro com ela, aquele o STF lá, o STF do Maduro, aqui tem o STF do Carniça, lá tem o do Maduro. Você errou o tempo, é o STF do Podrão. Maduro ele foi há 10 anos atrás. El podrido. El podrido. El podrido, el podrão, serve de qualquer um. Aí deve assumir quem ganhou a eleição. O STF, o STE de lá, o Supremo Tribunal Eleitoral de lá, que tem outro nome, não me lembro agora, diz que foi o Maduro. O resto do mundo diz que foi o Urrutia. O Urrutia está na Espanha para não ser preso. Bom, ele vai assumir, qualquer um dos dois vai assumir no dia 10. Então, 10 dias antes do Trump. Se o Urrutia assumir, ou seja, se o Trump mandar um recado uns dias antes e disser, é o seguinte, o Urrutia está voltando e vai assumir, nós não reconhecemos vocês, e tem uns CIOs aqui prontinho para chutar a bunda de vocês daí. Você tem 24 horas para pegar um aviãozinho e ir para PQP. Exatamente. Ou Alhures. Exatamente. Tá. Então, se isso acontecer no dia 10, a gente pode ter uma esperança, porque é o seguinte, daí o pessoal daqui vai colocar o rabinho de molho, porque vai dizer, o cara não está brincando. O que aconteceu lá pode acontecer As aqui. aves que lá gorjeiam, não gorjeiam como... Pode engorjar. Esse é o problema. Se eles pegarem uma gravação, eu conheço um senhor, um gentleman, que comprou o primeiro sintetizador de som e deu para a USP para eliminar o barulho das folhas a partir do vento, para poder ter cristalino o canto das aves brasileiras mais importantes. Que maravilha. Então, o alemão aquele? Não, aquele era o Ruski, né? Não é o Ruski, é o alemão que gravava os pássaros na Amazônia, não lembro o nome dele. Não, esse senhor era um paulista de Quatrocentão, de uma das famílias mais ilustres que esse estado já viu nascer, e que tinha essa paixão pela natureza. Ele descobriu diversas espécies de pequenos animais e de plantas que tem o nome dele em latim até hoje, batizada com o nome dele. Não vou dizer mais. É para você ver que aqui as pessoas se importam com o que realmente interessa. Enquanto isso, o Braga está preso. Em Nárnia. E aí é o seguinte, voltando ao por que o Braga está preso? Eu pensei que você falou assim, por que o inerte de Nárnia está preso? Não, tá bom. O Braga está preso. O Braga está preso por uma série série com a braguilha aberta. Também, mas é uma série de conjunturas. As conjunturas são as seguintes. Quando inventaram essa história do golpe, o golpe era o seguinte, os caras não fizeram... Bom, não deram o golpe porque não tomaram um táxi. Não, mas antes disso tinha
um Fiat Palio que teria ido de Brasília a Goiânia para levar uma bolsinha de vinho com R$100 mil para financiar o golpe. Bom, eu fico pensando o seguinte, se dá para financiar um golpe com R$100 mil, vamos fazer um golpe, Pedrinho? A gente junta 100 mil aqui com os amigos. Não, mas tem que fazer uma vaquinha. Amigos, a gente faz uma vaquinha, 100 mil vem fácil. Né? A vaca do boi da cara Não, preta. eu fico pensando o seguinte, um país do tamanho do Brasil, a área territorial que o Brasil tem, você dá um golpe e o golpe custa R$100 mil, mas vai ser micho assim no inferno, né? Mas é que tem os parâmetros. Eles não venderam a maior reserva de urânio do mundo para aquele pessoal xing-ling que tem o olhinho puxado. Pois é, eu não sei, isso eu tenho dúvidas. Eu não sei se eles venderam ou não venderam. Tem aquela história de que a mina era peruana, mas o subsolo é brasileiro. Isso é uma confusão que ainda não está explicada. Tá? Eles estão tentando. Olha, que eles estão tentando rifar o Brasil, a gente já sabe. Agora, se vai conseguir rifar, são outros 500. Tá? Então, voltando à história do golpe. Então, um cara pegou um Palio numa bolsinha com R$100 mil para financiar o golpe e levou para Goiânia, né? Então, ninguém fotografou a bolsinha, mostrou a bolsinha, nem o Palio, nem nada. Tudo é dito, é no gogó. Foi dito, fizeram isso. Então, narrativas bucólicas. Mas daí, com essa história, daí não deram o golpe porque faltou um táxi, quer dizer, também. E aí teve um araponga qualquer aí, um desses espiãozinhos sem vergonha aí, desses que tomam um táxi e diz... vamos embora. E o cara diz, para onde? Diz, não posso dizer que eu sou serviço secreto. É desse tipo. Em Portugal, o serviço secreto tem um chapéu com plumas. Isso, para saber que é o serviço secreto. Serviço secreto. Exatamente. Bom, aí é o seguinte. Essa história é mal contada. Quando essa história saiu, alguns personagens da esquerda, como a Narizinho, como... Na lista do Odebrecht, conhecida como a amante. A amante, isso. Tem o outro, o Randolph, todo mundo... Bolsonaro vai passar o Natal na cadeia. Sabe? Daí, quando apareceu todas essas miríades, esses detalhes, assim, o Fiat, a Bolsa, mas ninguém viu a Bolsa, ninguém viu o Fiat, o Araponga falou, então é a palavra do Araponga. Bom, é o seguinte, quando eles viram que nada disso colava, assim, plano B, prende o Braga. Aí certo. Pensa assim, qual é o plano C? Plano C... É prender o fiofó da gazela do Amapá. Não. Esse não vai preso porque esse é da turma. Não, é o outro general que estava do lado do Bolsonaro. O que é parente de Troia lá? Daquela senhora de Troia? Isso. Que era dona do cavalo de pau? Exatamente, do cavalo de pau. E que o marido gostava de água mineral? Água mineral. Água mineral. Bom, então, esse é o próximo. E depois seria o Jair. O Jair a cereja do bolo é o Jair. Eles querem o Jair... De qualquer jeito. De qualquer jeito. É um sonho erótico da esquerda. É um sonho erótico. Eles molham as calças toda noite. Toda noite. Pijama. Molham o pijama toda noite, sonhando com a prisão do Jair. Exatamente. Tá certo. Bom, que seja. Aí... Mudando um pouco de assunto, aí vão comendo pelas beiradas também, porque como ninguém faz nada, como o Exército ainda está pensando o que vai fazer, e vai continuar pensando, até que alguém venha com... Não, mas isso um amigo meu falou uma coisa interessantíssima. O Roberto Jefferson, que tem lá os problemas dele e tudo, fez a coisa pela metade. Sim. Se ele tivesse atirado como alvo principal aqueles cavalheiros... Sim. Da PF, que é do prato feito, tá certo? Tinha mudado tudo, a história mudado. Mudado tudo, porque aí na próxima ordem ilegal que eles fossem cumprir, eles falaram, imagina se tem outro louco aí que a ordem ilegal é o seguinte, se o próprio Braga Neto tivesse dito, como disse o glorioso Van Hatten, eu não vou, quem vai me levar? É isso aí. E se eu vou fechar a porta e se alguém tentar entrar em invasão de domicílio, eu meto bala. É isso aí. Era isso. Mas não fez, então ele foi. Foi, tá foda. Na internet está rodando um filme, feito lá, não sei se no Congresso, se foi numa comissão, se foi no plenário, onde ele fala para o ministro da Defesa do
papelão que ele está fazendo. Ah, sim. Vejam, o Marcel Van Hatten. Esse cara é meu herói no momento, porque é o cara que está dizendo o que precisa ser dito. Mas ele é muito jovem. Ele ainda vai aprender muito na vida dele. Mas é um bom começo para quem está... Eu acho que não tem nada melhor no momento. Né? Então, com isso que eu vou. Eu conheço outras pessoas, que pouco mais velhas que o Van Hatten, têm sido mais prudentes sem ser covardes, que é uma tênue linha que separa a prudência da covardia. É verdade. Agora, e aí tem o seguinte, bom, eu vou seguir na minha linha de raciocínio, não me perco. Eu tenho que lembrar depois daquele pastor que andou pagando o carro de som aqui, o Malafaia. O Silas Malafaia. Me lembra do Malafaia depois, que eu não posso esquecer. Bom, então é o seguinte, então os caras vão comendo pela beirada. Então, enquanto isso aqui cria uma cortina de fumaça aqui, eles vão lá e caçam o Caiado. Para falar a verdade, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero que o Caiado sifo, porque acho ele um sacana também. Ele é outro sacana. Aliás, esse país, o que mais tem é sacana. Está difícil de escolher alguém que não é sacana. Mas caçaram o Caiado. E além de caçar o Caiado, caçaram o prefeito de Goiânia, que também eleito não tomou posse ainda. Já caçaram. Então é o seguinte, o processo é o seguinte, é não ter um candidato, quer dizer, eu acho que o Bolsonaro vai ser candidato em 26, mas isso aí é otimismo da minha parte. Exatamente. Não sei. Mas daí quem seria o candidato? Eventualmente o Caiado. Seria uma desgraça, no meu ponto de vista, que acho que é um sacana, de verdade, que fique claro. É percepção minha, não estou ofendendo nem nada. Eu acho ele um sacana. Tá? O prefeito de Goiânia, não sei. Mas eles estão caçando. E aí, qual é a sequência? Aí você diria, vão caçar o Tarcísio. Não sei. Porque o Tarcísio, até agora, eu não sei de que lado que o Tarcísio está. O único detalhe é que a força pública do Estado de São Paulo, a Polícia Militar, agora nova denominação, é mais equipada e mais forte que o Exército. Sem dúvida, até porque dão mais tiro que o Exército. Exatamente. Estão mais preparados. Outro dia fizeram uma mini apreensão de cocaína, 3 toneladas, tá certo? Pois é. Aí os juízes de custódia tiveram aquele chilique, mandaram soltar. Claro. Suas excelências, os traficantes. Imagina, tem que prender o Braga Neto. O Braga Neto. O traficante tem que estar solto. Tem que estar solto. Sacanagem. Atrapalha o fluir dos negócios. The Spice Must Flow. Isso é do filme Duna. E eu sempre me lembro, porque tem um momento lá que eles dizem, o Spice, que é o combustível dos foguetes, etc. Tal, ela precisa fluir, ou seja, você não pode cortar a distribuição de petróleo. É mais ou menos isso, só que no filme Duna é no futuro. No futuro. Então, e aqui também, a cocaína você não pode brecar, porque é o combustível do pessoal da alta. Então, vamos lá, vamos em frente. Bom, aí então caçaram esse. Vão caçar o Tarcísio? Não sei. Quem que eles vão caçar? Eles querem caçar, vão caçar o Van Hatten, vão caçar o Nicolas. Eles vão caçando. E tem um que vai se fantasiar de Diana, a caçadora. Exatamente. Sim, eu sei quem é. Exatamente. Esse vai sair de saiotinho, arco e flecha. Se cuida que eu vou flechar. Tem um quadro célebre que é A Morte de Acteon. Exatamente. Que Acteon foi morto pelo arco que não errava. Exatamente. Então é isso. Arco e tarco, como era a barba antigamente nas barbearias do interior. Arco e tarco. E tem a verva. Arco, tarco e verva, claro. Tá certo. Água, verva. Aí o seguinte, aí eu vi tem um canal na internet que se chama Mundial Telenotícias. Que é um cara muito bem posto, etc, tal, que fala com uma voz tranquila, etc, tal, e daí ele teve uma entrevista com um tal de um general, Gerson Gomes, da reserva. Eu assisti porque eu vi o Gerson Gomes e vi o entorno. É como vocês estão olhando para a gente aqui, ó, vendo o entorno aqui? Bucólico. Bucólico e legal. Exatamente. Né? Tá Bom, certo. o tal do Gerson Gomes é da reserva, mora nos Estados Unidos, acredito que em Nova York, e pelo entorno da gravação, que deve ser na casa dele,
Aqui já vou avisando, não é a nossa casa, não. Não pensa que a gente vive nesse luxo. Não. Aqui não é a nossa casa. Por mera concessão, carinho e amizade de um amigo querido. Exatamente. Então, lá o general estava na casa dele. E a casa dele, aparentemente, pelo que eu vi no vídeo, o cara mora bem, vive bem, está bem. Exatamente. E esse general, embora falasse que as coisas estão erradas, que o ministro está indo além das prerrogativas que ele tem pelo cargo, etc., passou pano também. Então é outro. E aí tem aquele que a gente conhece pessoalmente, aquele que é poste entre uma fazenda e outra. Tá aquele certo. morão que você bota... Mas não é de aroeira, não. É uma madeira menos nobre. Menos nobre. O morão onde você passa... Esse também fez uma declaração meio indignada. Esse é o cara que eu quero que vocês lembrem, que na hora daquela reunião do Bolsonaro para ver se assinava o 142, estava olhando com cara de desdém para alguém que você não sabe, que estava fora da Câmara, assim, tipo assim, não tô nessa, tá? Quer dizer, tem gente que diz, inclusive, eu já ouvi de pessoas que era um dos que armou a trampa. Exatamente. Tá? Então, é o seguinte... armadilho. É como eu digo, Pedrinho, tá difícil achar um filho da mãe que não seja sacana nessa jossa de paz. Um Diógenes que seja a luz. Daí, assim a parte mais divertida do programa, por tudo isso aqui a gente leva na brincadeira, mas é desgraçadamente péssimo. Aí, o Pavinato, aquele carinha lá... Esse eu nem cito, porque ele tem algumas características que eu deprecio muito. Tá bom. Mas ele tem coragem de falar umas verdades. Outro dia ele fez uma paródia... Eu diria que é estoico. Uma paródia daquela música Cálice, daquele outro esquerdinha de merda. Ficou bem feita até a paródia. Ele é inteligente. Ele é inteligente, advogado. Isso aí, não quer dizer não. Eu sei que... Pedrinho é advogado. Bom, aí é o seguinte... Eu preciso só contar essa coisa. O Procópio Ferreira, que foi um grande ator de teatro, pai da Bibi Ferreira, uma vez encenou uma peça onde tinha muitos alunos da Faculdade de Direito de São Paulo, naqueles tempos, aí na década de 40, onde, numa das cenas, um sujeito pergunta para o outro, o senhor sabe ler? Aí o sujeito responde, eu sou advogado. Ele falou assim, não, eu perguntei se o senhor sabe ler. Os estudantes se puseram em bril, não deixaram terminar a peça, nem nada. Isso passou para a história da faculdade, quando a faculdade ainda tinha histórias interessantes e contáveis. Desde 1968, ela vem sendo conspurcada por uma canalha left-handed. E que, enfim... De gauche. De gauche. Não é o de Gaulle. De gauche. De gauche, exatamente. Bom, Pedrinho, eu quero voltar para onde eu estava e eu agora me perdi com a história da faculdade. É interessante, eu fiquei pensando, talvez tivesse algum lá que ficou bem ofendido com a brincadeira, porque realmente não sabia ler. Mas tudo bem, é tua faculdade, eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Aí, bom... Não, mas você estava contando justamente isso, que tem, então... Não, era o Pavinato. Tá, vamos voltar para o Pavinato. O Pavinato é o seguinte, o Pavinato parece que no dia 11 estava nos Estados Unidos, dia 11 desse mês, seja 11 semana de dezembro, passada, retrasado. Estava lá e voltou dia 12. Era uma entrega de prêmio, alguma coisa, e ele parece que tinha tomado umas, e aí alguém perguntou para ele, entrevistou ele, e perguntou para ele se ele morava nos Estados Unidos, ele falou, não, eu moro no inferno. Exatamente. Eu moro no inferno. E daí explicou por que morava no inferno. Eu moro num país que tem censura, que não tem lei, papapá. Alguém deve ter ficado meio puto com tudo isso. Quando ele chegou na alfândega aqui, e segundo ele, e eu acredito, porque um cara como ele tem o suficiente para ir várias vezes quando quiser aos Estados Unidos, não é muambeiro, não vai ficar trazendo coisas dos Estados Unidos. Exatamente. Então, ele diz, tinha roupa suja dentro da coisa, e por incrível, eu achei interessante isso, ele tinha
aquele brinquedinho de montar, como é que chama? Lego. Tinha uma caixa de Lego, que diz que gosta de brincar com Lego, etc. Tal. Bom, cada um tem seu modo de viver. Exatamente. Né? Eu gosto de outras coisas, mas também... Né? A gente admira a diversidade. Mas admite a diversidade. A caixa de Lego dele, segundo ele, valia $120. Ou seja, estava absolutamente dentro dos $1.000 fake, que eles dizem que você pode gastar lá. Não tem um desgraçado que gaste só $1.000 e todo mundo acha que é normal, tá? Não tem, tá? O problema é o seguinte, é que tem coisa que você nota que, por exemplo, um cara vem e traz 15 relógios Rolex. É claro que é contrabando, mesmo que seja falsificado na China. É contrabando, tá? Agora, quando você sai e compra roupa, etc., é roupa. Você vai saber se é roupa nova ou usada. Você já usou lá, você comprou, usou, etc., volta. Então, é o seguinte, todo mundo gasta mais que $1.000, porque $1.000 é peanuts. Nos Estados Unidos, $1.000 dá para um dia, conforme o lugar que você está. Tá? Aliás, uma diária de hotel, num hotel mais ou menos bom, está por $800 mais ou menos. Num hotel bom, tipo na 59. Então, essa história de só gasta $1.000 é para inglês ver. Bom, aí diz que ele passou no nada a declarar, pararam ele. Por quê? Porque ele falou que morava no inferno, né? Exatamente. Quer dizer, ninguém sabe por quê. Pararam. Vem cá. Mas tem a parte divertida. Né? Aí abriram a mala dele e disse assim, mas já passou no raio-x? E o raio-x, eu costumo ver na televisão, às vezes eu vejo, tem um programa de aeroportos em Madrid, no Fiumicino, na Itália, etc. Tal, e os caras, quando passam no raio-x, a bagagem do cara, se tiver cocaína, ela mostra, porque é um troço... no raio-x aparece como troço, assim como se fosse comida, alguma coisa que não pode passar. E ele sabe, se tem o raio-x, então tem o raio-x, viu que não tem nada, não precisa ficar abrindo a mala. Não, você tem que abrir a mala. Aí ele abriu a mala. Aí tiraram as roupas, etc. Ele ficou 1 hora ali sendo maltratado pela polícia. Não é a Polícia Federal, é a polícia aduaneira. Aí é o seguinte, aí ele falou, olha, eu tô com diarreia, preciso ir ao banheiro. E parece, e ele não tem por que mentir, que o cara teria dito, você devia ter cagado antes, assim, nesse nível. Ótimo. Então é o seguinte, ele realmente mora no inferno. E nós somos companheiros de... Vai ver que esses senhores que o detiveram lá, para averiguações, nunca chegaram a ler a Divina Comédia, capítulos 33 e 34. Fica só a dica de leitura. Então é isso. Eu não lembro do capítulo, eu confesso Bom, eu não lembro de muita coisa. Isso é mais uma. O que me fala aqui, o capítulo 31? Fala sobre o inferno. Sim, mas ali são vários andares de inferno. Mas aí eles já estão chegando já na sala do capiroto-chefe. Tá. Exatamente. No sétimo... Aqui era quinto dos infernos, que dizem que era os 20% do imposto da colônia. Não, mas também tem essa conotação degradê de inferno. E o sétimo céu. Então, você sabe, são 12 instâncias. 12 instâncias. Por isso que não pode ter o 13 no elevador, porque são só 12. Não, o 13 no elevador é porque o americano é meio chumpitaz, então eles não podem. Eles acham que é a lei do inferno. É gozado, porque é o seguinte, você chega no 12º andar e depois o próximo andar é o 14º. Não existe. Quer dizer, ele é o 13º, só mudaram o nome. Exatamente, como aqui, eles mudam uma coisa. Tem um senhor aí na internet que trata o nosso sistema governativo aqui de democracia. Democracia. Exatamente, está certo. Eu diria que é demosgraçada. Demosgraçada, é bem melhor. Ô Pedrinho, daí vamos para o Malafaia. O Malafaia que é um cara que eu acho assim, o fim da picada. Picareta. Ele é picareta, tá? Todos esses caras que vivem de dízimo das igrejas e andam de jatinho e tem dinheiro pra cacete. Tem um que construiu o Templo de Salomão. O Templo de Salomão. Esses caras, pra mim, é tudo picareta, tá? Então é o seguinte, aí o cara, ele não tem papas na língua já faz bastante tempo. Mas se você olhar o passado, você vai ver ele abraçado com o ovo. Ou seja, quem é o cara
Ele é amigo do ovo, não é amigo do ovo, ele votou no carniça, não votou no carniça. Exatamente. Quem é ele? Ninguém sabe. Ele Exatamente. é o Malafaia. Já o nome... Malacoça. Malacoça. Exatamente. Aí o cara saiu pro pau com a prisão do Braga Neto, pedindo a prisão do ovo. Eu quero ele queria saber fazer um Hamlet. Hamlet. Queria fazer um Hamlet. Ele leu Shakespeare algum dia? Somewhere, não sabe. Eu duvido que leu alguma coisa. Esse cara leu a Bíblia, só porque a Bíblia é o ganha-pão dele é a Bíblia. Então, assim, não é que isso não quer dizer que ele acredita ou não acredita. É o ganha-pão dele, é o negócio dele. Ele, do negócio dele, ele entende. Tá um bibliófilo. Bom, aí pediu a prisão, saiu pro pau. Eu quero ver se alguém vai prender o Malafaia. Tem que prender o Malafaia. Olha aqui, eu tô falando, o Malafaia é um sacana, ele tá falando mal de você, ô. Tá pedindo a tua prisão. Manda prender o Malafaia. Eu tô aqui defendendo o teu direito de fazer o que você bem entende. Porque todo mundo tem o direito, aqui no inferno, de fazer o que bem entende. Exatamente. Como bem o disse o amigo Pavinato, que eu tive o prazer de conhecer um outro dia. Achei um cara simpático. Bom, enquanto isso acontece aqui na casa da Noca, o Bibi... O Netanyahu. Que bom. Choveu bomba na Síria nesse fim de semana, mas foi uma beleza. Olha, eu vou te contar um negócio. Eu fiquei... Olha... Eu não sei, né? Deve falar mal de mim o que eu vou falar agora. Eu fiquei assim quase uma hora olhando, porque tinha um canal transmitindo ao vivo, eu vendo... Bom, já não é a primeira vez. Quando teve a invasão do Iraque, eu lembro perfeitamente, a televisão, a CNN, tinha um repórter lá, lembro até das palavras. The sky over Baghdad is illuminated. E estava mesmo, era só foguete para tudo quanto é lado. E eu fiquei vendo um tempão. E eu fiquei vendo esse fim de semana um tempão também, o bombardeio na Síria. E vendo também em Israel, mandaram, parece que 2.000 mísseis sobre, eu não sei se é Tel Aviv, em algum lugar de Israel, cidade grande, não reconhecia a cidade, era de noite, difícil de reconhecer, mas você via aquele chovendo, aquelas luzinhas de míssil chegando, e de repente, pum, explodia no céu. O Iron Dome. Então, em Israel, eu acho que dos 2.000 se passaram uns 4 ou 5 lá, parece que ninguém se feriu, ou se houve ferido, foi ferido não grave, e eles devolveram alto. Então, é isso. Vou contar uma piada. Diz que o Papa ficou impressionado com as informações do serviço secreto dele, que é o Santa Aliança, e falou assim, não há nenhum governo sério. Dali a 15 dias, chega o chefe da Santa Aliança e falou assim, Santidade, o que se aproxima mais é um governo sírio. Que não existe mais. Não existe mais. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui, Pedro. Devemos já ter estourado. Eu não sei, eu não consigo ver, porque está tão claro. Está tão claro aqui que nós estamos ofuscados. Vocês desculpem, gente, isso aqui é feito a canivete, mas a gente faz porque a gente gosta de vocês. Exatamente. E quer transmitir para vocês... algo que dê leite. Aí um amigo meu uma vaca. Onde é que está a vaca? Exatamente. Deus do céu, eu não consigo ver. Vocês desculpem, eu vou mudar a câmera aqui para conseguir ver. Não, mas também não adianta nada. Daqui a pouco a gente já cumpriu a nossa meta regulamentar. Bom, seja como for, eu vou terminar o que tem que terminar aqui, seja o que Deus quiser. Bom, eu queria terminar com o seguinte, Pedrinho, que é uma frase que está sendo muito usada desde o começo dessa zona que está estabelecida no pedaço, que é o tal do atentado contra o Estado Democrático de Direito. Qualquer coisa, mijou na estátua é atentado contra Passou o batom, então Passou o batom, 17 anos. Blowjob. Blowjob. Passou o batom, batom na cueca. Batom na estátua é a mesma coisa. Exatamente. 17 anos. Não importa se tem filho pequeno, não interessa. Se tem lei, vai ficar 17 anos. Isso aí. E tá aí. Mas não tem papo. Exatamente. Quem manda sou eu, 17 Exatamente. anos. Isso tem um texto, saiu do Congresso americano sobre a pandemia, etc., falando que a vacina não servia para nada. O texto tem 500 páginas.
Ontem até uma pessoa me interrogou e disse, não, mas na página 300 e não sei quanto tem falando bem que foi comprada as vacinas. Bom, pode até falar bem, eu não vi essa página 300 e não sei, 301, alguma coisa que me foi citada. Não vi e não quero ver também. E é o seguinte, e se o cara comprou vacina, comprou porque a pressão era tão grande que o cara teve que comprar vacina. Se não comprasse, morria menos gente. É por aí a coisa. Então, é o seguinte, tem um lugar lá, nesse texto, que diz exatamente isso. Que não se pode entender que um governo brigue as pessoas a fazer uma coisa no próprio corpo, ou seja, você violar... É uma violência, é um estupro sanitário, vamos dizer assim. Estupro sanitário, muito bem lembrado. Aí você toma uma vacina e quando pergunta por quê, a resposta é because I said so. Eu estou mandando. É porque eu estou mandando. Então, aqui no Brasil é o seguinte, os caras que estão presos é because I said so. E o cara que I said so é o ovo. Então, o ovo faz o que bem entender, com a bênção da nação. Agora eu estou em dúvida, será que ele é um Kinder Ovo? Não, não é. Não? Não é. Não tem nada o Kinder Ovo tem brinquedinho dentro. Então, mas ele deve ter um brinquedinho dentro também. Não tem. Ele tem outras coisas dentro. Supositório de menta, por exemplo. Isso pode ser. Bom, aí, então voltando à história de que tudo é atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu vou dizer para vocês que nos ouvem, vocês queridos amigos que continuam assistindo os dois velhinhos do Muppet Show, que fazem esse show de merda, é o seguinte, eu vou dizer para vocês, atentado, isso aqui é meu pensamento e acho que o Pedrinho vai concordar. Atentado contra o Estado Democrático de Direito é o que estão fazendo aqui nesse país os da capa preta. Isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Este é o verdadeiro atentado. Prender gente inocente, soltar canalha, perseguir gente. Isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. O resto é palhaçada, como disse a Bia Kicis, que muito bem se expressou num programa da CNN, que deixou todo mundo com cara de caneca, os repórteres que estavam, todo mundo assim, olhando assim, pasmo, porque ela dizia, é uma palhaçada o que está acontecendo. E agora, claro, querem caçar ela, matar ela, fritar ela, como os caras que diziam, vou pegar os bolsonaristas, eu dei o endereço desse cara, botar numa fila, e fuzilar todos, queimar depois, pai, filho, todo mundo, porque bolsonarista tem que matar. Esses o apelido caras... dele era Turquemada. Exatamente. É o filho de uma P. Aí é o seguinte, com isso, eu vou pedir uma coisa para vocês. Nós estamos de volta no YouTube com Confraria do Condor. Eu pediria a vocês que porque isso que a gente fala aqui, vocês não vão ver no outro lado, tá? Tá certo. Enquanto a gente puder falar, e eu acho que a gente tem que falar, acho que vocês têm que falar, acho que todo mundo tem o direito de falar, está na Constituição. É isso aí. Tá? Na página que não foi usada para fins sanitários. Exatamente. É o artigo 5º que dá direito você discordar. Se o cara está fazendo M, você tem direito de dizer está fazendo M. Bom, então... Isso aí. Aí você pode ser preso por isso. O pessoal não fez o L? Mas isso... Tinha um célebre cigarro que era o L e M. L e M. O L é uma M. Aí é o seguinte... Eu vou pedir para vocês o seguinte, que se inscrevam no programa, não tenham medo, não dá para prender todos, tá? Não dá para prender. O número de pessoas irritadas com o que está acontecendo e pedindo justiça é muito maior do que é possível ter de cadeia até 1000 anos daqui para frente construir para prender. Ainda mais aquela cadeia de segurança máxima, onde o cara esqueceu uma ferramenta, a câmara de segurança não funcionou, coisa do gênero. E o cara saiu pela porta da frente. Exatamente, com as honras militares. O cara batendo continência. Então é o seguinte, o nosso exército a gente já sabe que bate continência, para ladrão, então não pode confiar em ninguém. Aí, e para terminar, o Zucca é aquele cara bonzinho da Meta, da Facebook, etc, do Instagram. Já caiu na desgraça também, porque ele falou, e é verdade, quer dizer, o cara é um canalheto, mas tudo bem, mas falou o seguinte, falou uma verdade. Você não pode
tirar o tal do artigo 19, eu não sei se é artigo, que é a lei da internet. Do marco legal da internet. Que eles querem eliminar, né? Eles querem dizer que a plataforma é responsável, por exemplo, pelo que eu e Pedrinho falamos. É isso aí. Para que você faça isso, a plataforma vai ter que ter, para cada indivíduo que tem uma opinião na internet, ou que posta uma porcaria, vai ter que ter um sensor para verificar. Exatamente. Então, milhões de sensores. É impossível fazer isso. Exatamente. Então, isso simplesmente é um troço para eliminar a internet. Eles não querem a internet, porque a internet traz a verdade. Então, vocês, façam o favor, vocês se inscrevam no programa, que aí vocês recebem o programa, fica mais fácil. Exatamente. E assim a gente alcança um pouco mais longe. Eu ia falar do Superior Tribunal Militar, que os caras estão fazendo, pernáquia por tribunal. Exatamente. Pega, prende quem quiser. Eu queria falar que o dólar está 6,15 hoje. Exatamente. Eu queria falar que o dólar, se continuar assim, é capaz de em 2 anos estar a R$10. Exatamente. Então, e já falei do Pavinato. Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com o Pedrinho. Está um dia até bonito, céu azul. E agradável. Agradável, está gostoso. É muito bom. E, por favor, então vocês... Olha, primeiro, eu quero agradecer o Will, que já se inscreveu no canal, a Nancy Cortez, a Yara, esqueci o sobrenome dela, mas aí a Yara sabe quem é, estive com ela ontem. A Yara e outras pessoas que eu não lembro agora que já se inscreveram no canal. Então inscrevam-se no canal, porque isso faz com que... E compartilha mesmo com vocês, sem medo, tá? Sem medo. Chega. A gente já vive no inferno, agora ficar com medo do diabo, não. Vamos em frente, tá bom? Um beijo para todos. Muito obrigado. E olha, eu até andei pensando em fazer ao vivo isso aqui, para vocês poderem dar o palpite aqui no ar. Mas eu não sei como fazer isso de uma maneira decente, e eu acho que se botar no ar vai ter 5, 6 pessoas vendo, é um vexame. Então, assim eu sei que tem mais gente vendo. Exatamente. E mesmo que joguem a gente para os cantos, etc. Tal, acho que tem bastante gente vendo. No YouTube a gente está de volta e na última vez que eu vi tinha 80 pessoas. Que perto de uns idiotas que falam só porcaria e de uma idiota que mente o tempo todo, mente na chamada, morreu, foi preso, o careca está preso, etc. Tal, é tudo mentira. Uma tal de... Eu não vou... eu sei quem é. Sobrenome daquele pilantra que mora na rua do Rio de Janeiro. Então, essa gente tem... Eu fico com um pouco de inveja. Essa gente tem, assim, 1 milhão de views. E aquela outra jovem que fez uma tatuagem... Pois é, mas aquela é cantora, então... Pavilhão retrofuricular, como dizia a Cameron Magalhães. Mas aquela é celebridade. Nós dois não somos ninguém, muito menos em traje de banho. Então, como a gente não é ninguém, 80 tá bom, mas se tiver um pouco mais, é melhor. 82 já é um lucro. Já é um lucro. Então, até a próxima. Um abração. Beijo grande para vocês. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Que a gente vai estar aqui um dia antes do Natal, tá bom? Nós somos adventistas do 9º dia. Não somos apressados, então vamos mais devagar. Vamos mais devagar. Terça-feira que vem a gente está aqui com vocês. Um abração. Se não nos levarem para fazer companhia com o Braga Neto antes, tá? Um beijo. Tchau.